Estado permanente de aprendizado, estamos aqui pelo Trabalho Notável numa super live de um tema bem polêmico e importante, que é sobre as novas diretrizes na admissibilidade do recurso de revista. Eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho há mais de 27 anos e um dos fundadores do Trabalho Notável, e hoje estarei aqui com o amigo, colega, advogado, professor Wendel Rodrigues, para a gente falar um pouco da Instrução Normativa 40 e alguns desdobramentos, né? Teve ofício da presidência do Supremo, teve ofício da presidência do TST, orientando os regionais sobre como proceder nessas ações, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco envolvendo a Instrução Normativa 40. O pessoal vai chegando, vamos ver se vai dar certinho. Boa noite, Wendel, tudo bem? Oi, boa noite, mestre, boa noite a todos, tudo bem? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo certinho, né? A gente Boa noite a só todos. preparando, né? Toda semana acontece uma bomba, uma novidade, mas, como se diz, né? De tédio a gente não morre, né, Wendel? De tédio a gente não morre. Eu brinquei com o pessoal aqui do escritório, estava fazendo alguns recursos aqui, encerrando, falei assim, olha, nós com o TST e com a Justiça do Trabalho, nós estamos igual ao Band News, meia hora, tudo pode mudar. Nós estamos igual o pessoal do direito tributário, que toda semana tem uma coisa diferente, tem que aprender a lidar. Não tá fácil, não. Não. Mas, enfim, a gente vai naquela que, de toda forma, a gente tem que enfrentar os problemas no lugar de simplesmente reclamar, e esse é o nosso intuito aqui hoje, né, Wendel, de orientar, de discutir alguns problemas que a gente acha que vai ter pela frente aí. E só para contextualizar os colegas, a gente vai partir aqui de duas premissas que são importantes, né? Agora que a gente chega aqui a mais de 100 pessoas já na abertura dessa nossa aula. Duas premissas importantes, né? Primeiro, que a Instrução Normativa 40, ela foi alterada, as novidades começaram a valer dia 24 de fevereiro de 2025, aí foram novidades significativas, porque mudou a forma do advogado lidar com o trancamento do recurso de revista. Antes a gente tinha uma regra única, que era exatamente agravo de instrumento no recurso de revista, caso o RR fosse denegado, e agora, com essa mudança, há uma divisão para aqueles temas clássicos que não envolvam precedentes obrigatórios do TST, continua cabendo o agravo de instrumento no recurso de revista, e para as decisões que trancam o RR com base em precedentes vinculantes do TST, pelo menos é isso que está na Instrução Normativa 40, caberia agravo interno a ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. E a gente vem discutindo desde lá de dezembro, né, Wendel, porque a regra valeria em dezembro, depois teve uma postergação para 24 de fevereiro. A gente vem alertando, né, que existiam diversos vazios normativos relevantes que davam uma insegurança jurídica tanto para os advogados quanto para quem despacha, mas claro que 1000 vezes pior para o advogado, né, que para esse é fatal eventual equívoco. E agora a gente teve uma sequência, né, de dois ofícios, um que não foi tão divulgado, praticamente não foi divulgado, mas é relevante, a gente vai falar sobre isso aqui. No dia 25 de março, houve um ofício conjunto das presidências do STF e do TST, interpretando o tratamento de recurso extraordinário contra acórdão de TRT, e agora foi divulgado amplamente ontem um ofício orientativo da presidência do TST, que praticamente, né, o Wendel, cria uma nova instrução normativa por ofício administrativo.
Então, esse é o contexto que a gente vai conversar com os colegas. Eu achei interessante digamos, a introdução do ofício circular, em que o presidente do TST fala o seguinte: era considerando o início da vigência das alterações, venho prestar alguns esclarecimentos. Ou seja, ele faz uma verdadeira interpretação da Instrução Normativa 40. E ele não faz só essa interpretação, mestre, ele acrescenta, na minha opinião, fundamentos. Sim. E o tópico de número 11, na minha opinião, ele é bem polêmico, e a gente vai chegar a falar sobre isso, e prevejo dias difíceis para a advocacia. Essa é a questão. Isso. E são 11 pontos, né, Wendel? Realmente são pontos relevantes, muitos deles, inclusive, falando de não conhecimento, mudança de procedimentos, né, e tudo mais, como a gente vai comentar aqui. Eu até proponho a dinâmica, Wendel, por uma questão de didática, eu acho que fica melhor para o pessoal entender, a gente seguir a trajetória do recurso de revista ou do próprio agravo interno, né, no passo a passo que ele acontece, né, e com as eventuais intervenções da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Acho que assim ficaria melhor para os colegas entenderem aqui o que está acontecendo. Vamos lá. E nessa perspectiva, né, eu destacaria um primeiro ponto aqui. A instrução normativa, ela é explícita de que a dinâmica do agravo interno vai ser aplicável quando houver trancamento com base num precedente vinculante do TST. Não fala nada do Supremo Tribunal Federal. E uma das novidades do ofício de recomendação, né, que, dada a vigência 3 meses depois, né, Wendel, vem a recomendação, né, mas dizendo que vai aplicar a mesma dinâmica da Instrução Normativa 41 quando o recurso for trancado por precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, né? O que é mais complicado disso, né, Wendel, é que até então, além da instrução normativa não mencionar nada, até então era uma questão que, com exceção da 7ª turma do TST, né, para fazer justiça, havia um 7-1 hermenêutico no TST, né, com perdão da piada aqui, mas as 7 turmas admitiam o recurso de revista discutindo, ou o próprio agravo de instrumento discutindo a aplicação ou má aplicação do precedente do STF. Sim, esse tópico de número 3 do ofício, ele me chamou muita atenção, mas porque ele diz o seguinte, que aplica-se o artigo 1º-A da Instrução Normativa quando o acordo regional recorrido estiver em consonância com a tese fixada pelo STF, regime de repercussão geral. O que significa isso? Significa agora que se um TRT profere um acórdão, digamos, julgando o tema 1046, por exemplo, ou seja, o tema 725, que são os principais que nós lidamos diariamente, o tema 1046, que diz respeito à questão da validade da norma coletiva, daquilo que foi negociado sobre o legislado, e nós temos o tema 725, que trata justamente da questão da terceirização e etc. Se um acórdão regional for proferido sobre este fundamento, vamos dizer que a pessoa pleiteou um vínculo de emprego, o tribunal vem e aplica o tema 725. Não, aqui não tem vínculo de emprego. Aqui incide tema 725. Ou seja, aquele acordo ele foi proferido utilizando um tema de repercussão geral do STF. O advogado interpõe o recurso de revista. Se esse recurso de revista, quando ele vai à presidência do TST, quando ele vai à presidência do regional, ou vice-presidência do regional, dependendo do regimento interno, e é proferida a
decisão, o juiz primeiro de admissibilidade, se o juiz primeiro de admissibilidade nega seguimento a esse recurso de revista, utilizando, invocando essa sistemática, ou seja, olha, aqui não cabe recurso de revista, está denegado seguimento ao seu recurso de revista, amigo, porque você pretende discutir no TST uma matéria que já foi enfrentada pelo STF no regime de repercussão geral. Aqui não tem vínculo de emprego porque se aplica o tema 725. Aqui, amigo, a norma é válida porque nós estamos aplicando a norma que foi esculpida pelo STF. O recurso cabível agora, pela antiga interpretação da instrução normativa, em tese seria o agravo de instrumento. Agora, 3 meses depois, vem o presidente do TST e fala, escuta, além dos precedentes do TST, se a decisão trancatória, eu acho essa palavra tão feia, mas vamos usar denegatória, se a decisão denegatória estiver respaldada num tema já enfrentado pelo STF em regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno. Ou seja, em menos de 3 meses o negócio mudou. Ou seja, esse tópico de número 3 do ofício, além de recepcionar os precedentes do TST, ele ainda aborda a questão dos precedentes do STF. E, na minha opinião, mestre, isso era uma consequência. Porque, como você disse no início, a 7ª turma do TST ela já aplicava esse entendimento. Sim. E os advogados eles ficavam perdidos porque muitas vezes os advogados eles interpunham o agravo de instrumento em recurso de revista e simplesmente vinha a 7ª turma e falava, olha, no tema tal, eu conheço do agravo de instrumento em recurso de revista. Dou provimento, nego provimento, mas eu aceito o agravo de instrumento em recurso de revista no tema tal. Ocorre que no tema tal, como por exemplo 1046, a parte deveria ter interposto era agravo interno para o tribunal. Não havia ainda uma modulação, não havia nada. E nós ficávamos perdidos com relação a isso. Agora, apesar da nossa situação ser, digamos, tá ruim, mas tá bom, nós temos algo palpável para dizer, olha, o TST está aplicando dessa forma, o TST está entendendo dessa forma. Ou seja, aquilo que era exclusividade da 7ª turma do TST, de repente passou a ser regra no dia a dia. O único problema, né, Wender, é a gente saber se isso realmente representa o pensamento do Tribunal Superior do Trabalho. Porque o que é complicado de um ofício dessa natureza é que não necessariamente o conjunto do tribunal entenda dessa forma, né? O que realmente seria o ideal, e eu penso que não é só ideal, mas é necessário que os ministros rediscutam a Instrução Normativa 40 e resolvam de modo explícito, né? Porque a gente aplicar regra processual por instrução normativa, né, Wender, é complicado, mas é legítimo, a própria CLT autorizou, a Constituição dá esse poder legislativo, digamos assim, para questões de funcionamento interno do tribunal, de criar regras que valem conforme a lei. Até aí tudo bem. Agora, uma instrução normativa, né, algo que está extra-legal, ainda mais criando procedimentos que até ontem boa parte, né, dos profissionais entendiam em sentido diverso, e o próprio TST aplicava de modo diverso, me parece que o que é adequado mesmo é mudar a instrução normativa, incorporar o que for necessário, que seja o ofício inteiro encaminhado às presidências do TST, mas não os advogados, as partes serem surpreendidas, né? Porque não é tudo óbvio, né, Wender? Ainda que a gente possa não concordar, mas possa admitir, né, que cada recomendação das 11 constantes ali tem fundamentos legais,
para que se chegue àquela conclusão, são fundamentos, muitas das vezes, inéditos, como essa própria questão de dizer que vai aplicar a dinâmica do agravo interno para decisões do STF. E aí, o Wendel, me permita que a minha ignorância, que eu confesso aqui em público, né? Mas eu confesso a ti que não entendi por que que os precedentes de repercussão geral do STF são aplicáveis aqui na dinâmica do agravo interno e a súmula vinculante do STF, as decisões em controle concentrado, que tem uma força muito maior no sistema de precedente, que caberia até as reclamações, que você é um mestre nisso, né? O caminho direto para o STF, e a recomendação não fala disso, que as decisões vinculantes também desafiam o agravo interno. E aí, por que essa distinção? Eu não consegui perceber, sinceramente. Só o presidente do TST e a sua assessoria é capaz de responder essa questão, porque nós temos, digamos, precedentes, normas do STF, que na cadeia legislativa elas têm uma especialidade, uma superioridade maior. Até que o constitucionalista Zé Afonso da Silva ele falava naquela pirâmide que tem a Constituição em cima e etc. Nós temos precedentes no STF que são, digamos, mais privilegiados, por exemplo, ou seja, que têm uma graduação maior, e eles não foram contemplados. Agora, o grande problema que eu vejo da instrução, desse ofício em si, é que ele partiu exclusivamente da presidência do TST, ou seja, ele é da lavra do presidente do TST, e com todas as vênias e com todo o respeito, ele mexe com a Instrução Normativa 40 de forma profunda, ele altera a interpretação da Instrução Normativa 40. E, na minha opinião, seguindo o que o regimento diz, eu sinto que a competência é do Pleno do TST, porque cabe ao Pleno do TST, os ministros do TST reunidos em pleno, decidirem essa questão. E não se surpreendam nos próximos dias, aqui é igual Band News, de meia hora tudo pode mudar. Não se surpreenda se isso aí não for suspenso, se essa recomendação não for revista daqui para a semana que vem, aguardando um pronunciamento do órgão que é competente para expedir esse tipo de recomendação. É o Pleno do TST. A discussão tem que passar pelo órgão colegiado máximo do TST. Mas, é como eu disse no início, o presidente ele já joga, ele começa dizendo, olha, eu estou aqui apenas para prestar esclarecimentos. Eu vou dar uma mexidinha também na questão aqui, eu vou criar uma normazinha a mais, mas eu estou aqui interpretando para vocês, eu estou prestando esclarecimento. É o que diz a circular do TST. Nós vamos ter problemas aí pela frente. Não tenho dúvida acerca disso. E eu quero te provocar também, Wendel, de um assunto até meio que extra ofício, mas nesse momento, mais do que nunca, esse assunto vem à tona, né? Nem a Instrução Normativa 40, nem os próprios ofícios fazem referência, mas em muitos casos, e você já está vivenciando isso no campo de batalha, né? Os embargos de declaração acabam ganhando um contorno estratégico muito amplificado, né, nessa insegurança, em muitos casos, de se vai caber agravo de instrumento ou agravo interno. A questão que eu tenho enfrentado aqui no dia a dia, mestre, ela é assim, digamos, complexa, porque eu lido diariamente com recursos, a minha demanda aqui é de escritórios, é de assessoria, é de elaboração de peças com os advogados parceiros, então isso eu tenho que ficar o tempo inteiro no radar sobre essas alterações, o que equivale. Hoje eu já conversei com vários advogados por telefone, e eu
tenho utilizado, desde que a Instrução Normativa 40, mesmo antes dela, eu tenho utilizado bastante os embargos de declaração. Por quê? Eu já esclareço aos colegas o seguinte: muitas vezes, em muitas oportunidades, eu noto que os serventuários da Justiça do Trabalho, que em particular fazem a admissibilidade do recurso de revista, digamos que eles estão meio perdidos também. Nós temos determinados despachos e a gente faz uma análise do despacho denegatório, você lê o despacho denegatório, obrigatoriamente a instrução normativa diz o seguinte: escuta, você tem que interpor agravo de instrumento, você tem que interpor agravo interno para o tribunal. A instrução normativa ela é clara na nossa redação primitiva dela, ela diz o seguinte: escuta, cabe ao advogado fazer a impugnação da decisão denegatória nos termos em que ela é proferida, sob pena de não conhecimento. Ou seja, aqui já vale o princípio da dialeticidade. Eu tenho que impugnar essa decisão nos termos que ela é proferida. E muitas vezes existem despachos denegatórios, professor Fabiano, que você não sabe, pela leitura dele, se a presidência, a vice-presidência do regional está ou não aplicando um tema de recurso repetitivo. Ele só faz uma menção muito rápida no meio do corpo da decisão: olha, deixo de aplicar, e ao mesmo tempo ele aplica a súmula 126 em outro capítulo e etc. O advogado ele fica confuso. Só que o advogado tem que saber o seguinte: escuta, cabe a você, advogado, advogada, impugnar essa decisão nos termos em que ela é proferida. Então eu tenho que saber, mestre, se eu vou manejar, se eu vou interpor agravo de instrumento ou se eu vou interpor agravo interno. Então o que eu faço? Eu oponho embargos de declaração, eu chego para o juízo primeiro de admissibilidade e diz: olha, juiz primeiro de admissibilidade, sou presidente do Tribunal Regional do Trabalho, região tal. Foi proferida uma decisão que denegou seguimento ao recurso de revista no tema tal. O texto é o seguinte: a título de esclarecimento, conforme a instrução normativa, cabe a mim impugnar a sua decisão nos termos em que ela é proferida. Eu quero que Vossa Excelência esclareça se no tópico tal, no capítulo tal, está ou não sendo aplicado o tema de IRR número tal. Eu ainda cito, professor, o tema, o número do tema da tabela. Eu quero que você se manifeste de forma explícita. Me diz aqui se você está aplicando um precedente qualificado ou se você está aplicando outro óbice, o que a gente chama de juízo clássico de admissibilidade, né? Porque essa é a grande questão hoje. Ou seja, antes de pensar em agravo interno para o TRT, no caso de precedente qualificado, ou antes de pensar em agravo de instrumento no juízo clássico de admissibilidade, o advogado agora ele tem que desvendar a decisão denegatória. E a forma, se houver dúvidas na interpretação, para não incorrer em erro grosseiro, porque o ministro fala agora na circular aqui, nos esclarecimentos, ele fala de erro grosseiro do advogado. E nós não queremos cometer erros grosseiros. Então, significa que eu tenho que opor embargo de declaração e falar: escuta, você está aplicando? Não está aplicando? Por quê? Porque eu preciso de mover o recurso correto. E eu digo para você, de todos os embargos de declaração que eu opus nos últimos meses, eu posso dizer para os senhores que 3 vieram somente com aquela questão clássica: olha, não há omissões a sanar, a parte que é protelar. Eu tive não sei, eu não vou mencionar o regional aqui para não desprestigiar a turma do juiz primeiro de admissibilidade, que teve a audácia, eu digo a audácia e o desconhecimento de anotar o seguinte: incabível embargos de declaração para esse tipo de questionamento.
Eu falei, amigo, Mudou, aí eu só conversei, tem 9 anos, falei assim, né, Wendel, com o novo meu Deus, CPC. eu falei assim, meu Deus, se não cabe embargo de declaração para me pedir esclarecimentos da decisão, porque o Código de Processo Civil me autoriza a opor embargo de declaração a qualquer decisão judicial que eu precise de um esclarecimento. Essa é a grande questão. Então, eu digo para os meus colegas, não tenha medo de opor embargo de declaração e perguntar para o tribunal, tribunal, você está aplicando um precedente vinculante? Porque aqui você só menciona nas entrelinhas. Por acaso, você estaria aqui aplicando o tema tal da tabela, não cita o número. E às vezes não está aplicando mesmo, né? Você já vê. E aí, mestre, todos os demais me vieram em decisões e disseram, olha, não está sendo aplicado o tema. Pois é. É a jurisprudência interativa do TST, eu estou aplicando 333. Aí eu falei, então é juízo clássico. Outros dizem, não, estou aplicando o tema tal, e cita o número. Aí agravo interno. Então, essa é a dinâmica, não é fácil, mas quem disse que ia ser fácil advogar? E tem situações, né, Wendel, que convenhamos, são muito sutis, né? Porque às vezes a gente está falando aqui e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Wendel, que o conhecimento, embora abre caminhos, né, transforma, mas o conhecimento muitas vezes ele traz sofrimento porque ele passa a abrir os olhos da gente para problemas que a gente não enxergava até então, né? Então, porque eu digo isso porque às vezes quem está assistindo aqui a nossa aula e não tem um traquejo maior nos recursos ou na própria dinâmica da prática trabalhista, pode pensar assim, mas que esses professores estão dizendo? Né? A decisão vai ser sempre óbvia, se aplicou, não aplicou um determinado precedente. E eu queria até citar como um exemplo do que seriam essas dúvidas, né, Wendel? Vem lá uma rescisão indireta por atraso no recolhimento do FGTS. Então, o tribunal disse, olha, teve atraso no recolhimento, a matéria comporta rescisão indireta assim, assim, assim. Só que a tese da empresa tem um aparente distinguishing, que a tese da empresa é de que não haveria a rescisão indireta porque a empresa parcelou o FGTS na Caixa Econômica e vem recolhendo religiosamente conforme foi ajustado no termo de confissão perante a Caixa Econômica. Agora vem o TST, no último pleno, e diz o seguinte, olha, o parcelamento junto à Caixa não impede que o trabalhador mova uma ação na Justiça do Trabalho para cobrar o seu FGTS. Mas o precedente do parcelamento não fala nada de rescisão indireta. Eu posso até deduzir, né, que por uma decorrência lógica, está no pacote dos precedentes vinculantes que a rescisão indireta, mesmo que tenha parcelamento em curso perante a Caixa Econômica, está alcançada por essas duas teses vinculantes, mas não é algo tão óbvio, porque a aderência temática ela tem que ser explícita. O processo que julgou lá a questão a tese do parcelamento tinha rescisão indireta? Parece que não. O processo que fixou a tese de que FGTS inadimplido da rescisão indireta tinha questão de parcelamento da empresa? Não tinha. Então, vão ter, assim, na riqueza que nós temos no mundo real dos fatos, vão ter diversas situações que realmente vão suscitar dúvidas se na percepção de quem está denegando o recurso de revista, se foi considerado mesmo ou não um precedente que não está explicitado no despacho. É por isso que eu volto a afirmar, o advogado precisa aprender a manejar os embargos de declaração. Os embargos de declaração, mais que tudo, nesse momento, talvez seja a principal ferramenta que o advogado tem em mãos para não incorrer
no recurso errado, no recurso equivocado. O Sim. próprio presidente já fala aqui que entrou com o recurso errado, interpôs o recurso errado, é erro grosseiro. Já era. Já era. E você dá uma notícia dessa para cliente, é complicadíssimo. Agora eu tenho atendido aqui, dado consulta para advogados aqui, que estão... Eu tive um escritório de advocacia aqui que eu comecei a atendê-las na semana passada, eu estava até com tratamento médico, e eu tive que atendê-los. A confusão foi tão grande que o recurso de revista estava sendo trancado, o recurso de revista deles estava sendo trancado, né, por pressupostos intrínsecos de mérito, questão de transcrição formal, pressuposto formal. Na dúvida, mestre, e por erro, por ausência de conhecimento, eles interpuseram agravo interno e agravo de instrumento, Sim. ao mesmo tempo. Só trocaram o nome na peça inicial. Eu falei assim, por que você fez assim? Não, eu estava com muita dúvida, eu não sabia qual interpor, coloquei os dois. Eu falei, pois é, mas não vale, porque aqui nós vamos aplicar o princípio da unirrecorribilidade. Eles vão conhecer o primeiro. A sorte dele, mestre, é que em 3 recursos ele interpôs o agravo de instrumento primeiro, Primeiro. e era o recurso cabível É. no juízo clássico denegatório. Um era a súmula 123, com 23 também, o outro era a questão de transcrição. Eu falei, olha, nesses aqui você acertou, você chutou, mas chutou a esmo, mas acertou. O segundo não vai ser conhecido, é unirrecorribilidade aqui, de acordo com o que o homem acabou de falar. Então, assim vai, assim nós vamos levando a vida, mas tudo passa por estudo, tudo passa por conhecimento. O advogado precisa assumir responsabilidades, ou seja, eu preciso estudar, até aqui eu não vou mais, isso aqui são águas profundas que eu não consigo navegar. Agora, eu vou dizer para todos os advogados, para todas as advogadas, para todo mundo que nos acompanha nesse momento, os tempos, eles são desafiadores para o estudo. E pode parecer uma coisa de doido, mas eu fico fascinado com esses desafios, porque parece que surge uma coisa nova, porque eu faço uma média aqui no escritório, eu faço aqui uma média de 10, 15. Houve semanas aqui que eu tive que fazer 18 recursos. E às vezes você vai caindo numa rotina e o pessoal, eu cheguei de manhã, o pessoal falou, escuta, o negócio aqui apertou porque nós temos tantos recursos, mas tem que estudar isso e isso e isso aqui ainda. Eu falei, vamos para frente, vamos estudar. E eu acho que esses desafios novos são fascinantes. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o cliente paga, né? E vamos em frente. Mas vamos aí especificar entrar a fundo nessas questões aí dos esclarecimentos que o homem propôs. Isso. E aí vem aqui 2 perguntas no chat que a gente vai procurar responder aqui, mas é bem difícil. O Joilson primeiro perguntou quando é que caberia simultaneamente agravo de instrumento e agravo interno. Isso vai ser naquela situação que o Wendel apontou aqui mais cedo, em que um capítulo do recurso foi denegado por aplicação de um precedente vinculante e outro capítulo foi denegado no chamado juízo clássico, né? Algum óbice processual ou mesmo se a decisão já está em consonância com a iterativa e notória jurisprudência do TST, sem a existência de uma tese vinculante, né? Súmula 333. Pode ser uma questão de ausência de pré-questionamento, súmula 297, ausência de fundamentação, súmula 422, não indicou o dispositivo legal violado, súmula 221, fez o aparelhamento incorreto quanto à comprovação
da divergência, súmula 337, ou invocou um acórdão paradigma inespecífico, súmula 296 do TST, ou a decisão envolve mais de um fundamento e a divergência não é comprovada em relação a todos os fundamentos, súmula 23 do Tribunal Superior do Trabalho, ou pode ser uma questão, que o Wendel bem lembrou aqui, de ausência ou de excesso até de transcrição, né, uma transcrição deficiente quanto à comprovação do pré-questionamento. Então, são várias as situações que podem conduzir ao trancamento. O problema é que a instrução normativa parte da premissa que seria um ou outro, né? Ou tranca com uma tese vinculante ou tranca por outros motivos, mas como bem lembrou aqui a colega que fez a pergunta, a Nica Torres, se o despacho tiver tanto denegação quanto a um precedente e outra matéria, só pode entrar com um recurso, e de fato aqui a gente tem um problema, porque eu posso aplicar o precedente vinculante para trancar o recurso, mas eu percebi, despachando, que não tinha transcrição dos trechos que demonstram o pré-questionamento. Então, nessa circunstância, é natural que o desembargador tranque envolvendo o precedente e acrescentando um fundamento clássico. Tá? Me parece isso razoável e, nesse caso, me parece que caberia, sim, a interposição tanto do agravo interno, para tentar desviar do precedente invocado, quanto agravo de instrumento para ter uma impugnação específica quanto ao óbice processual colocado sob pena de preclusão. Agora vem o presidente do TST e recomenda para que os desembargadores que despacham a revista não façam isso, que se verificar que ao mesmo tempo o recurso possa ser trancado por esses dois motivos, deve dar preferência, prioridade para aplicação do precedente, até como forma de reforço desse sistema jurisprudencial. Isso com todo respeito, eu penso que existe aqui uma questão séria de independência judicial, porque se o desembargador tiver a convicção de que o recurso tem um óbice processual intransponível, eu não vejo por que proibi-lo de explicitar esse duplo fundamento. E o problema em seguida, né, Wendel, é que o ministro, na sua recomendação no ofício, porque ele parte dessa premissa que o desembargador não vai trancar mais por dois fundamentos, ele acaba dizendo que nunca é possível a apresentação simultânea de agravo de instrumento e de agravo interno, que nesse caso violaria o princípio da unirrecorribilidade e por isso, como o Wendel já tinha assentado aqui, valeria só o primeiro recurso. Se a parte deu sorte de fazer, no caso, o agravo interno, se realmente tiver um precedente, né, ela ganhou aqui na loteria hermenêutica e vai ter o recurso dela analisado. Do contrário, o recurso estaria prejudicado e por erro grosseiro ainda, segundo a recomendação, o ofício dirigido aos regionais. O que o advogado tem que observar é o seguinte: eu tive casos aqui que o recurso de revista ele tinha 3 temas. O primeiro tema envolvia o tema 1046, o segundo tema falava sobre controle de jornada, e o terceiro tema eu acho que girava em torno de dano moral. Não lembrado muito bem. O regional, ele negou seguimento ao recurso de revista no primeiro tema, invocando o precedente do STF. Para este capítulo desafia a interposição, de acordo com a orientação do presidente aqui, desafia agravo interno para o TRT. Você vai formular o agravo interno, você vai dirigir este agravo interno ao presidente do tribunal. A gente pergunta, Wendel, para quem vai julgar isso?
Gente, depende do regimento interno de cada regional. Quem é competente para examinar as decisões? Quem geralmente nos regionais profere decisão de admissibilidade? Quem faz juízo primeiro de admissibilidade de recurso de revista ou é o presidente ou a vice-presidência? Tem um órgão colegiado em cada tribunal que revê as decisões do presidente e do vice-presidente. Então, você, na dúvida, você coloca lá no agravo interno, ó, regresse tribunal, TRT da região tal. Preocupa não, vai ser processado. Neste tema que invocou STF, o precedente vinculante, agravo interno. Nos demais, foi trancado. O segundo foi trancado por súmula 126. O terceiro foi trancado por 126 e aplicaram também 296.1. Ou seja, nesses capítulos cabe agravo de instrumento. Lembrando que na redação que foi alterada lá atrás pela Instrução Normativa 40, na antiga redação diz o seguinte, escuta, o agravo de instrumento só será remetido depois de terminar o trâmite do agravo interno. Você vai sabendo que este agravo de instrumento só vai chegar ao TST nos temas que desafiam a IRR, juízo clássico, depois que se resolver a questão no TRT do agravo interno. Então, professor, a questão aqui ela é mais profunda, porque você, como técnico em recurso, você tem que chegar para o empresário, você tem que chegar para o advogado e falar, escuta, o seu recurso no tema tal está obstado, foi negado o segmento, invocando um precedente do TST qualificado. Aqui cabe agravo interno, só que nós temos que nos virar nos 30, nos 40, porque neste agravo interno nós temos que dizer que houve má aplicação, nós temos que provocar distinção. Não é caso nem de superação do entendimento, aqui é distinção. Você insiste no processamento do seu recurso neste tema, você quer desistir desse tema e recorrer somente nos demais? Então, nós estamos tendo que fazer essa opção. Eu já tive recursos aqui, mestre, e antes das alterações, geralmente eu recebia o recurso do cara aqui, ele já tinha feito o recurso de revista, ou ele já tinha feito o agravo de instrumento, e eu ia elaborar o agravo interno no TST. Eu chegava para ele e falava, colega, não vamos amolar a paciência da turma, não. Vamos recorrer somente do tema tal, tal e tal. Ou vamos recorrer somente do tema tal, que é o único que é viável. Então, eu colocava no agravo interno. A parte pretende recorrer somente no tema tal. Gente, eu acho que o assessor ele abre o olho e fala, finalmente a ficha desse cara caiu, e ele parou de insistir. O recurso é processado. Então, o advogado ele tem que observar, fazer essas pequenas observações. Chegou o tempo de você chegar para um escritório de advocacia grande e falar, escuta, no tema tal, o processamento deste agravo interno perante o TRT vai nos dar um tempo, vai demorar no mínimo 1 ano e meio, 2, e o nosso agravo de instrumento nos outros temas vai estar parado. Vocês vão fazer o quê? Qual é a política do escritório? O que é que vocês decidem? O que é que nós vamos fazer? O que é mais viável, doutor Wendel? É mais viável a gente seguir no tema que vai ser processado o recurso, que ele vai ser aceito no TST, que ele tem a chance de ser processado, que ele tem a chance de ser provido no TST. Isso o advogado vai ter que fazer uma crítica. Nós estamos vivendo, eu tive, quando o senhor me convidou para esse bate-papo, eu sempre tenho o vício de dar uma olhada no site do TST, como é que está a movimentação processual, como é que estão as estatísticas, e as estatísticas do TST, elas são, assim, mestre, uma coisa desesperadora. É verdade. Porque
um tribunal, professor Fabiano, que recebeu em 2024 mais de 500 mil recursos, quando a grande maioria é agravo de instrumento em recurso de revista, e a esmagadora maioria desses recursos, eu pego recursos aqui todo santo dia, eles não têm a mínima condição de serem processados, seja por súmula 126, seja por outro óbice qualquer, ou seja porque a parte quer debater uma matéria que já foi resolvida. Ou seja, a quantidade de recursos que chega ao TST tem o condão de inviabilizar o tribunal em si. As matérias que são realmente importantes para processamento, elas ficam inviabilizadas. Aí cai tudo na vala comum do agravo interno. Os advogados me dizem, não, Ed, mas tudo é decisão per relacione. Todo o meu recurso leva a per relacione. Falei, me manda 5 recursos seu e deixa eu ver se você merecia levar uma per relacione na cabeça ou não. Aí eu faço a análise e eu conto para o cara, amigo, aqui o tribunal, o ministro está dizendo que recepciona a decisão do juízo primeiro de admissibilidade na sua integralidade, porque você não fez transcrição no recurso de revista, e um recurso de revista, professor Fabiano, que não tem transcrição, que não atende 896 parágrafo 1º A da CLT, ele não pode ser processado, ele não tem aparelhamento. Transcrição, meus amigos, é um defeito insanável. Então, muitas vezes, o advogado faz um recurso de revista, a transcrição é ineficiente, a transcrição sonega trechos, ou falta transcrição, ou é transcrição integral, sem destaques, não observando aquilo que a SDI já fundamentou. Aí, o que o cara faz? Ele interpõe um agravo de instrumento. Dizendo o que nesse agravo de instrumento, professor Fabiano? Que atendeu o pressuposto quando ele não atendeu. Aí, no momento do agravo de instrumento, ele faz a transcrição que ele não fez do recurso de revista. E o inocente acha que o assessor do ministro, aquele que está lá, não vai examinar o recurso de revista, que vai ler somente o agravo de instrumento. Então, tem advogados que vão tentando sanar os vícios à medida que o carro vai andando, e às vezes chega para mim em agravo interno, eu vou fazer o agravo interno, faço a parceria, ou faço a assessoria, assino o contrato, falo, escuta, neste tema, eu não tenho nem coragem de despachar no gabinete, porque como é que eu vou chegar para um assessor de uma 4ª turma, de uma 5ª turma, de uma 8ª turma, e pedir para superar o óbice de 896 parágrafo 1º A no agravo de instrumento? Não tem como. Então, professor, olhando as estatísticas do TST, a grande maioria dos recursos não tem condições de serem processados. Então, essa instrução normativa, ela vem justamente para isso. O presidente do TST é claro em dizer, escuta, nós estamos por aqui de processos que já foram resolvidos, tanto pelo TST quanto pelo STF. Um processo, professor Fabiano, que chega a ser julgado no STF em repercussão geral, o senhor concorda comigo que ele já está tramitando aquele tema? No mínimo, a discussão já se estabeleceu no mundo jurídico, se brincar, no mínimo há 10 anos, até um recurso de repercussão geral ser examinado, proferido um acordo, proferido uma tese. Isso aí já rodou anos e anos, e o advogado quer insistir no processamento de um recurso que depõe contra a jurisprudência do Tribunal Superior. E detalhe, professor, levei multa no agravo interno, que absurdo, eu fui multado. Meu Deus, multa é pouco, a multa ainda foi barata pelo que você fez. Então, chega para lá aquilo que não vai ser processado e vamos tecer trabalho, vamos gastar trabalho e força e cérebro em cima daquilo que vai prosperar,
que vai ser, enfim, provido. Eu faço despachos com o ministro do TST, com assessores, por teleconferência, por telefone. O assessor vira para mim, professor, e fala assim: o senhor não está recorrendo do tema tal, não? Eu falei: não. Doutor, o senhor está recorrendo só do tema tal, né? Eu falei: do tema tal. Qual que é o problema aqui? O problema é tal, tal, tal. Ou seja, você resume para o ministro, para o assessor, em 3, 4 minutos, qual é a pendência. Apresenta os memoriais. E o cara realmente, ele olha na tela, você vê ele correndo o olhinho dele, você vê que ele está analisando e fala assim: pô, realmente, o cara, ele tem razão nesse ponto, mas ele desistiu, ele não tem razão nesse e ele não vai prosperar. Ele não vai gastar tempo do tribunal lidando com coisa que ele sabe que não vai prosperar. É nesse sentido que o advogado tem que trabalhar. Perfeito. Quero aqui fazer alguns cumprimentos. Veja que a professora e juíza Graziele Cabral, lá do TRT 23, está por aqui. Nosso amigo Júlio Bahia, advogado lá de Minas, e o nosso condutor da Mentoria Trabalhista Pro. Muito bom vê-lo por aqui. Eu vou fazer um momento aqui dos mais estranhos da live, o Wendel, mas eu tinha feito a anotação aqui e acabei esquecendo. O que eu vou falar aqui, me desculpe, Wendel, mas é das coisas mais absurdas do mundo, mas é necessário. Por que que nós estamos fazendo essa live aqui? De onde surgiu o ofício? Acaba que eu tenho minhas razões, viu, Wendel, de ver a necessidade de esclarecer isso aqui, para que amanhã ou depois alguém não diga: o Fabiano está pegando documento interno de tribunal para fazer live, para fazer uma apresentação em rede social. Não, gente. Na verdade, quem me passou esse material ontem foram alunos, inclusive o Wendel, na responsabilidade que a gente tem que ter, né, Wendel? Foi lá no Jus Labores e fez a confirmação de que o documento que estava circulando nas redes sociais está lá, assinado eletronicamente pelo ministro presidente do TST, e que qualquer pessoa, né, Wendel, com o mínimo de conhecimento de informática e acesso à internet, consegue acessar esse documento. Então, não existe aqui nenhum acesso privilegiado ou nada disso. Que outro dia eu tive que ler uma situação e uma acusação de que eu critico decisões judiciais para ganhar like em redes sociais. Quando, na verdade, isso aqui, convenhamos, né, gente, uma aula técnica que muito pouca gente a começar no Brasil, né, Wendel, teria condição técnica de ministrar esse conteúdo. Né? Começa por aí. Ontem, quando eu me deparei nos grupos com essa, digamos, esclarecimento do presidente do TST, eu até perguntei no nosso grupo: pessoal, vocês deram uma olhada, vocês já pesquisaram, o que eu fiz? Eu baixei o documento, cliquei lá na assinatura, naquele e-code, e ele me direcionou imediatamente para o site do tribunal. Sim. Abriu o documento, estava lá a assinatura, né? Porque nós fizemos em tempos assim de fake news, eu pensei: o cara, para ter inventado uma fake news desse tamanho aqui no mundo jurídico, pouco, porque é o seguinte: as alterações são tão fortes, principalmente essa 11, essa imposição de multa. Olha, não pode recorrer da multa que foi imposta. Eu tenho seríssimas observações, eu tenho sérias objeções a esse tópico de número 11. Eu acho o seguinte, que nós vamos chegar lá, mas eu já adianto, eu vejo, digamos, uma certa, se é que eu poderia utilizar esse termo, uma certa inconstitucionalidade, porque aqui está dizendo claramente que, se for imposta multa na interposição do agravo interno, a decisão é irrecorrível. Mas espera aí. Um órgão colegiado, dentro de uma decisão dele, ele inovou, ele colocou, ele impôs uma multa, e eu
não tenho para quem recorrer? Quando a lei processual diz que quem revê as decisões dos TRTs é o TST, então nós vamos ter problemas aí nas próximas semanas. Nós vamos ter questionamentos aí nas próximas semanas. E a multa está comendo solta a já. A multa já está comendo solta. Eu tenho advogados aqui que estão levando multa e é por isso mesmo que eu digo, desiste do tema tal, vamos embora para Brasília com o agravo de instrumento. Lá, se cair na secretaria, na presidência, ele vai dar uma per-relacione. Se ele negar seguimento ao agravo de instrumento, negar provimento ao agravo de instrumento, nós vamos entrar lá com o agravo interno para a turma e nós vamos decidir essa questão na turma. Nós vamos despachar memoriais, nós vamos correr atrás, porque a nossa batalha não terminou no tema tal e tal. Agora, não pode ficar perdendo tempo com aquilo que não vai prosperar. Essa é a grande questão. Literalmente, o TST está dizendo, não tragam para cá discussão vencida, acabada, que nós já cansamos de debater. Vocês já sabem o que vai dar. Tragam para cá, sustentem somente matérias viáveis. E eu digo, professor, tem muita coisa para se enfrentar fora da tabela. E tem advogado que bate o olho nessa tabela e teve advogado que me perguntou, Wendel, eu tenho que decorar essa tabela inteira. Eu falei, amigo, aqui não tem nem 10% dos assuntos que são objeto de recurso no TST. Aqui só tem um exemplar da grande maioria. Eu conheço advogados, professor, que advogam há 25, 30 anos. E eles estão, assim, tanto desesperados porque parece que o leite secou. Porque ele vivia somente explorando determinado banco com determinada matéria. Com determinado tema. Ele vivia daquele tema. Ele não sabe advogar em outra área que não seja aquele tema. E, de repente, vem o STF e resolve a questão. Aí lascou. Terminou. Aí a coisa complica. Né? Isso me lembra, Wendel, eu dei minha primeira titularidade há 13 anos atrás. Eu andei dando umas decisões na vara da qual eu era titular, 23% de conciliação só na unidade, muito serviço. Eu fazia 100 audiências, de 90 a 100 audiências unas por semana, um volume assim insano de trabalho. E andei dando umas decisões lá um pouco diferentes, né? Eu a 420 quilômetros de Goiânia, a vara saiu na capa do Valor Econômico por conta das decisões do juiz que estava incomodando as empresas, não sei o quê, mas tudo tinha como propósito estabelecer uma política de cumprimento das decisões. Aí fiquei lá, acho que 9 meses, saí, fui para outra vara e 1 ano e meio depois encontro um advogado da cidade num curso, sei lá, um evento. Aí eu estou lá tomando cafezinho, aí, doutor, o pessoal lá tá com saudade de mim, como é que estão as coisas lá? Ele falou, doutor, depois que o senhor saiu de lá, tá horrível a situação lá. Eu falei, continua aquela baderna de ninguém cumpre lei, vira aquela confusão. Eu falei, não, doutor, é porque o tribunal andou confirmando umas decisões daquelas lá do senhor, a empresa mudou o RH, mudou o jurídico e resolveu cumprir a lei. E agora está horrível, porque não tem ação mais para a gente entrar contra essa empresa. Então é a lógica de que alguém tem que perder, né? Isso aí é a lógica do capitalismo, é a lógica do direito do trabalho, infelizmente. É isso. Quando as pessoas se convencerem de que se elas fizerem o seu dever de casa, a coisa vai andar melhor, é complicado. Então, nós vamos seguindo a vida. Mas, neste momento, o que eu aconselho aos advogados é estudo, é dedicação, é conhecimento dos precedentes qualificados,
é conhecimento dos precedentes do STF, é conhecimento da jurisprudência do TST. Não basta somente o advogado ir para uma audiência de conciliação, de uma audiência inaugural, e ficar rezando para descolar um acordo. Não, nossa, se der recurso ordinário aqui para frente, eu não dou conta de fazer. Vamos parar de viver dessa forma, vamos cair para dentro do estudo, porque os dias vão seguindo e só vai sobreviver nesse mercado quem estiver dentro dos precedentes. O TST deu a dica desde novembro do ano passado. O nosso objetivo é privilegiar os precedentes. Professor Fabiano, nós estamos falando de precedentes, a grande verdade, desde outubro do ano passado. Verdade. Quando a presidência do TST criou a nova secretaria vinculada à presidência, da admissibilidade dos recursos, e tudo começou a passar por lá, a receber a triagem. Isso foi em outubro, novembro do ano passado. Final Nós de já outubro. estamos, final de outubro, nós já estamos o quê? Nós estamos no mês 5, 6, 7, nós já estamos há 8 meses aproximadamente disso aí. Eu posso perguntar para muitos advogados, você chegou a sequer abrir a tabela de recursos repetitivos, recurso de revista repetitivo, para ler alguma coisa? Ou você se conformou somente em reclamar o TST isso, TST aquilo, meu recurso não vai para frente, eu não consigo advogar, tudo depõe. Não, pelo amor de Deus, nós não podemos viver dessa forma. E eu digo para vocês, isso não paga boleto, isso não dá vida boa para você nem para os seus familiares. Isso. Voltando aqui à questão do ofício, o menor dos problemas, Wendel, a meu ver, é o estabelecimento do diz a qual para considerar a aplicação do precedente. Porque aqui não houve aqui uma grande inovação, simplesmente diz que o precedente pode ser invocado a partir da publicação da certidão de julgamento, é o que o STF vem aplicando, né, independente do trânsito em julgado. É claro que isso não retira eventuais confusões, né, que pode ter embargos de declaração que alcance efeito modificativo. Você vê, né, Wendel, o tema 131, que era motivação de dispensa de empregado dos Correios, no quinto ED, acho que 3 ou 4 anos depois do julgamento do tema, o STF voltou atrás, deu efeito modificativo e limitou o tema aos empregados dos Correios, né? E depois abriu o 1022 para os demais. O tema 935 foram alguns anos, né? Questão de contribuição assistencial. O STF diz que era inconstitucional cobrar e os embargos de declaração foram julgados coisa de 3 anos depois, dizendo o contrário, né? Mudando o eixo da tese por completo. Então, esse tipo de risco nunca vai ser extirpado, né? Mas a racionalidade realmente manda que a tese seja aplicável de imediato. Eu não vi problema maior, porque aqui realmente está só indicando o que tem sido aplicado no próprio Supremo. Sim, o entendimento do Supremo é esse, então não teve grande surpresa nisso aqui. Ou seja, está valendo a partir do momento, certo? Da certidão. Terminou, vamos embora aplicar. Um outro ponto, né, que o Wendel chegou a tangenciar alguma coisa, é que o ofício da presidência do TST descarta a aplicação da fungibilidade. Então, se entrar com agravo incorreto, né, entrar em especial agravo de instrumento naqueles casos que seja de agravo interno, o presidente não só diz que o erro é grosseiro, mas ele vai além, né, Wendel? Ele diz que o tribunal está autorizado a não processar o agravo de instrumento, a não mandar para o TST já certificar o trânsito em julgado e resolver a parada. Isso contraria, de certa maneira, a lógica que o Supremo estabeleceu na súmula 735, né, de que o agravo de instrumento
por incabível que seja, ele é processado e depois eu resolvo lá na frente com multa, né? O próprio TST, o Wendel, dando aqui um depoimento, o TST errou procedimentos em relação ao tema 246, antes dele ser julgado. Isso gerou mais de 1.000 reclamações por usurpação de competência, porque o Supremo entendeu que se a parte apresenta um agravo de instrumento, e seria o caso de agravo de instrumento, o recurso tem que ser processado, né? Então, aqui no ofício, até tem uma certa lógica de efetividade, de racionalidade do serviço judicial, mas realmente tem uma discussão técnica aí que eu tenho minhas dúvidas se é algo tão pacífico de que não cabe o processamento do agravo de instrumento. Essa questão é o que eu te disse na nossa conversa. Essa questão nós vamos ter problemas nas próximas semanas. Porque, como você acabou de falar, pode gerar agilidade e etc., celeridade, mas é legal? O problema é Porque esse. o próprio STF diz que este agravo, instrumento, ele tem que ser processado. Lá na frente, se o órgão que foi suscitado aplicar multa, é outra história, mas ele precisa ser processado. Então, esse é mais um dos problemas que eu vejo com todo respeito, nesse esclarecimento que o presidente do TST faz nesse ofício circular. E é por isso que, mais uma vez, eu insisto, eu acho que o pleno do TST tinha que discutir melhor essa questão. Era o pleno do TST que deveria emitir, digamos... Porque o que ele tentou fazer aqui, professor Fabiano, não sei se o senhor concorda com o termo que eu vou utilizar, ele tentou fazer uma espécie de uma modulação. Isso. Tentou modular. Eu acho que quem deveria ter feito isso deveria ser o pleno. O órgão especial aqui, no caso, né? Aqui desculpa, é o órgão, o pleno do TST mesmo, desculpa. É o pleno que é competente para essa questão. O pleno. Verdade. Outro ponto que a gente precisaria destacar com os colegas aqui, e aqui vai uma respeitosa divergência, é que o ofício indica que não cabe decisão monocrática nesse agravo interno. Para mim, com todo respeito, a recomendação viola texto expresso de lei, porque lá no artigo 1021, parágrafo 2º do CPC, diz que recebido o agravo interno, se não houver a retratação, o agravo vai ser processado. Então, está lá com todas as letras. Não é que aqui é uma questão terminológica, né, Wendel? Não é que o presidente ou vice-presidente que despachou vai julgar o agravo interno no lugar do colegiado. Não é isso, tecnicamente. Mas, ao receber o agravo interno, ele está autorizado a exercer a retratação. E se eu estou vendo ali, né, Wendel, a gente sabe que tem erro nos despachos de admissibilidade. O desembargador leu o agravo interno, ele percebe que há um erro patente. Para que ele vai mandar para o colegiado algo que é até simples de resolver? Faz a retratação ali nos termos da lei e resolve. Mas aqui não, o ofício diz que vale o princípio da colegialidade como forma de reforçar os precedentes e, por isso, indica que não caberia essa decisão monocrática que já vinha sendo adotado por diversos presidentes ou vices de TRTs. Eu já tive decisão aqui de presidente do TRT que fez o juízo de retratação. Pois é. Então, esse é mais um dos problemas, nós já estamos indo para o terceiro, ou seja, a própria legislação processual, ela admite a questão da retratação. Eu já ganhei vários agravos internos no TST, já mandei para o senhor, em juízo de retratação. Sim. Semana passada foram 2 em juízo de retratação. Ou seja, o ministro examinou realmente a parte, efetuou a prescrição. Vamos cair para dentro desse recurso.
seja juiz de retratação. Agora, a outra parte é que lute novamente com um novo agravo interno, né? É, E exatamente. assim pega a vida. Exatamente. Vamos para um outro ponto aqui, dificílimo, já chegando aqui na reta final da nossa aula, cumprimentando o professor, advogado Pedro de Assis, que está por aqui. Grande abraço para o Pedro, nosso amigo. E quero fazer, esqueci também de divulgar amanhã, 7h30 da manhã, tem live lá no perfil do Júlio Bahia. É uma live sobre prática de acidente do trabalho. O Júlio vai focar principalmente no precedente que envolve, acho que é o 125, estabilidade acidentária sem benefício previdenciário, e a decisão dessa semana do ministro Antônio Fabrício de dano em ricochete. Fica o convite, não vai ser aqui pelo Trabalho Notável, vai ser lá no perfil do Júlio Bahia. Outra questão bem problemática, né, não que esteja errada a matéria, né, Wendel, mas o ofício indica que, havendo a constatação de ofensa ao precedente vinculante ou do TST ou do Supremo em repercussão geral, o provimento do agravo interno implicaria em remeter os autos para novo julgamento pelo órgão de origem, né? Ou seja, a turma ou a Câmara do TRT, que, se não fizer o juízo de retratação para adequar a decisão ao precedente vinculante, aí sim haveria o processamento do recurso de revista. Palmas para o presidente do TST, que está dando efetividade ao dispositivo do CPC na Justiça do Trabalho, mas não é isso que está lá na Instrução Normativa 40, com todo respeito. O que menciona lá é que o provimento do agravo interno implica no processamento do próprio recurso de revista. Até porque tem com todo respeito, Wendel, tem um buraco agora que ninguém percebeu na Instrução Normativa 40, ou tem um buraco no próprio ofício recomendando, porque se é para exercer o juízo de retratação, isso tem que ser recomendado no próprio juízo de admissibilidade, não é depois que a parte faz o agravo interno, né? Lá no TST, inclusive, na vice-presidência, o procedimento é esse. Se o vice-presidente analisa, conclui que há uma aparente afronta do precedente do STF no recurso extraordinário, ele manda o processo para a turma ou para a DI, se for o caso, para exercer a retratação, e se não houver retratação, processa o recurso extraordinário. Aqui seria a mesma coisa. Não tem por que estabelecer um procedimento que deriva do agravo interno e o próprio recurso de revista não seguir a mesma lógica, né? Isso me parece que escancara ou a inconveniência dessa recomendação do ponto de vista aqui estritamente técnico, ou a necessidade de aprimorar a Instrução Normativa 40, porque realmente é uma mudança radical. Aqui é o menos pior para os advogados, né? Porque aqui você não vai ter o seu recurso, não vai ter que explicar para o cliente que houve uma mudança de rumo aqui, algo que você não esperava, e perdeu o recurso, mas mesmo assim isso produz uma grande insegurança. Gera insegurança porque a legislação processual ela diz uma coisa, a própria instrução normativa 40, quando ela foi alterada agora no início do ano, ela diz outra coisa, e o presidente, tentando esclarecer, segue outro caminho. Então eu volto a repetir pela terceira vez. Eu acho que nas próximas semanas nós vamos ter surpresas, e talvez isso aí seja até revisto, seja chamado, digamos, o feito à ordem para resolver essa questão, porque precisa. E o último ponto, não da nossa aula, mas do ofício, dos que eu destaquei aqui, né, Wendel, é reforçar a irrecorribilidade da decisão que nega provimento ao agravo interno, levando às últimas consequências para indicar a irrecorribilidade, inclusive quando houver aplicação de multa do artigo 1021.
É uma recomendação que, curiosamente, né, Wendel, contraria duplamente a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira contrariedade até positiva, porque indica que haverá o trânsito em julgado depois de correr o prazo dos embargos de declaração. Eu digo que é uma contrariedade positiva, porque naqueles casos que não se admite recurso nenhum mais, o TST não admite nem ED, porque ele fala que ED é recurso, então não caberia embargo de declaração. Né? Então, aqui, enfim. E o segundo ponto é que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, nos casos, por exemplo, em que se nega a transcendência lá no recurso de revista, o recurso é a decisão é recorrível no âmbito do TST, mas em relação à aplicação de multa, é plenamente recorrível, e você mesmo, né, Wendel, virou um dos craques de recorrer contra multa aplicada indevidamente em agravo Sim, interno, né, ou pelo pago menos pra... nos critérios da SDI. Então, Isso. realmente é estranho essa recomendação aqui de irrecorribilidade extrema. O recurso cabível, no caso, lá no TST, para essa imposição de multa, ou seja, é embargos para SDI. Ou seja, você não vai falar nos embargos sobre os demais temas do recurso de revista. Isso acabou. Você pode recorrer somente à multa. Então, eu vejo problemas sérios nesse tópico de número 11, essa questão dessa irrecorribilidade no que diz respeito a essa multa. Porque multa processual, ela tem que ser revista, ela tem que ser examinada. E o órgão capaz de resolver essa questão acima do TRT é o TST. Essa é a grande questão. Então, nós temos aqui, se nós vamos encerrar, nós vamos começar a semana com muitas interrogações e nós vamos encerrar com mais interrogações ainda, com dúvidas. Mas amanhã eu tenho mais 6 recursos para entregar, então vamos começar a aplicar. Essa é a questão. E eu queria acrescentar aqui um último ponto, que é o tal do ofício do Supremo, né, Wendel? Um ofício conjunto das presidências do STF com o TST para lembrar aos regionais que contra acórdão de TRT nunca cabe recurso extraordinário. Então, o ministro Roberto Barroso e o ministro Aloysio assinaram esse ofício que não parte de um caso concreto, né, é uma recomendação em tese mesmo, indicando que quando a instrução normativa fala que a decisão que nega provimento ao recurso extraordinário não cabe o recurso extraordinário, não cabe recurso, né, ela é irrecorrível, isso fecha a porta também para um possível recurso extraordinário. Isso a gente discutiu bastante, né, porque se a questão é constitucional, pode ser que o precedente do TST viole, inclusive, precedente do Supremo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou a própria Constituição Federal, mas aqui a lógica é que, pelo menos estabelecida nesse ofício, é que não caberia o recurso extraordinário. Se houver algum tema de repercussão geral, a consequência disso é que o Supremo teria que flexibilizar para admitir a reclamação constitucional contra a decisão proferida no agravo interno pelo TRT, já que eu não tenho um próximo passo do processo. A fundamentação desse descabimento do recurso extraordinário, Wendel, realmente não me entra na cabeça, com todo respeito. É que diz que o recurso extraordinário pela Constituição, ele cabe da decisão de última instância. Ora, para mim, se a decisão do TRT é irrecorrível, eu tenho a última instância. E aí, no ofício, os ministros Barroso e Aloysio dizem que não, porque essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho no agravo interno seria uma decisão que caberia ao TST. E, por isso, por mera delegação que os embargadores é que estariam julgando esse agravo interno, por uma espécie de delegação conferida pela própria Instrução Normativa 40. E, para mim, se é uma delegação de um papel do TST, com mais razão, eu tenho aqui a última instância. Mas, de toda forma,
explicita-se uma posição monocrática, mas que espelha possivelmente a jurisprudência futura do Supremo Tribunal Federal, e o único caminho que caberia e a parte seria ver se enquadra em algum tema de reclamação, e do contrário, não tem o que fazer. Não, Wendel, não tem o que fazer porque é fim de linha essa irrecorribilidade levada ao extremo, não só no TST, mas no TST também. Lembrando que reclamação não é recurso, ou seja, é uma ação autônoma. Ou seja, na verdade, a questão que passa na minha cabeça é o seguinte: os TRTs vão ficar abarrotados. Em compensação, os advogados vão fazer chover reclamação em Brasília. E alguns mais corajosos vão tentar, eu digo, até de forma indevida, até mandado de segurança, mas eu já digo que esquece essa questão. O que, em tese, você poderia fazer lá na frente seria reclamação, seja para precedentes do TST, no TST ou no STF, o precedentes do STF. Mas os próximos capítulos dessa novela serão contagiantes, serão maravilhosos, serão cheios de emoção. Vai ter muita emoção pela frente. Emoção, e gostei aqui do Pedro me corrigindo, né? Que a única alternativa é chorar. Então, verdade, um grande abraço aqui. Estou vendo minha amiga, professora e advogada Letícia Leite por aqui também. Um grande abraço, querida. Vamos chegando na reta final da live. Eu quero, antes da gente fazer as considerações finais, agradecer, pedir se os colegas puderem deixar suas impressões no chat, deixar alguma dúvida que eu ou o Wendel possamos depois comentar em outro momento. Os colegas seguirem o perfil do colega Wendel, né? Basta clicar. Sem sair da live, você consegue seguir. E eu acho assim, né, Wendel, dentro do nosso propósito, acho que foi bom te ouvir, e também por um fato, viu, Wendel? Em alguns pontos, eu confesso que, ao ouvir algumas exposições suas, eu saí com mais dúvida do que eu entrei na aula. E não porque você não foi didático ou não foi claro, mas justamente porque eu sempre penso que aula boa, estudo bom, é aquele que no final a gente sai com mais dúvidas, justamente porque a gente assenta algumas ideias e isso traz novos horizontes, novas visões, novas perspectivas e novas dúvidas. E nesse ponto, acho que foi massa a gente estar aqui com os colegas. Obrigado, Wendy. Deixo para ti fazer as considerações finais. As minhas considerações finais, minha fé, é aquela questão que eu abordo novamente. São tempos novos, são tempos de estudo, são tempos de dedicação. Nós estamos vivendo uma mudança atrás da outra no processo do trabalho, no direito do trabalho. Nós estamos aí com essa questão da competência da Justiça do Trabalho, que o STF vai examinar essa questão. Eu estou com empresários aí que nós ganhamos reclamações que estão desesperados porque os TRTs estão suspendendo aí, mas nós vamos tocando a vida e vamos em frente. Eu queria, de público aqui, agradecer. Na semana passada nós tínhamos uma aula marcada, eu não pude comparecer porque eu estou enfrentando um problema de um tratamento de epicondilite aí, e o negócio do braço. Eu estou colhendo aí os 20 anos na frente de computador e está complicado. Então, eu estou delegando algumas coisas e ficando com outras, mas vamos que vamos. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria mandar um abraço para todos do nosso grupo, Trabalho Notável, que me mandaram mensagens. Essa família nossa, essa comunidade nossa, ela é a maior comunidade jurídica, trabalhista, processual do trabalho, que estuda direito do trabalho. Nós estamos sempre ligados. Pouquíssimos grupos de estudo, nesse momento, estão tão atualizados, estudando as inovações como nós estamos.
Tá? Eu tenho muito a agradecer ao senhor e ao professor Antônio Humberto e a toda a nossa equipe, aos nossos colegas. Muito obrigado. Fique com Jesus, gente. Valeu. Amém. Grande abraço, Ender. Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos. Um abraço. Valeu.